Boa tarde. Hoje pomos em destaque os escuteiros numa conversa já habitual em que se procura analisar com atualidade a situação deste movimento da juventude ligado à Igreja Católica, que no nosso concelho tem agrupamentos nas paróquias e freguesias, nomeadamente a freguesia sede de Vieira do Minho, no Mosteiro, Guilho Frei, Taboaças, Roças, Pinheiro e ainda o agrupamento de Pedra Verde, Vilar da Veiga, do Arciprestado de Terras de Douro. 7 agrupamentos no seu conjunto. Este ano o nosso encontro aqui na Rádio Altoava acontece no início do ano escutista. Guimarães foi a cidade escolhida para o arranque do ano escutista de 2024-25 do Corpo Nacional de Escutas, um evento que aconteceu no último sábado, 11 de outubro, no Multiusos de Guimarães, com a presença de perto de 6.000 escuteiros dos agrupamentos dos vários núcleos que compõem a região de Braga do Corpo Nacional de Escutas. O movimento escutista, recorde-se, nasceu em Inglaterra no início do século XX e da ideia generosa de um militar inglês, Baden-Powell, que idealizou criar um movimento de juventude que desse um contributo importante para a sua formação como ser social na segunda década do século XX. O Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, nasceu, recorde-se mais uma vez, em Braga, em 1923. Foram seus fundadores o arcebispo Dom Manuel Vieira de Matos e o Dr. Avelino Gonçalves, que em Roma mantiveram os primeiros contactos com o movimento, quando ali assistiram, em 1922, a um desfile de 20.000 escuteiros por ocasião de um congresso católico internacional. Falar das atividades desenvolvidas, fazer o balanço do ano 2023-24 e perspectivar o ano 2024, que pelo calendário encerra em 2025, melhor dizendo, isto é, o que é proposto para o ano que agora começou, dentro do movimento escutista no nosso concelho, é a proposta de falar daqui de hoje. Temos em estúdios Joana Cancela, do agrupamento de Taboaças, e o Padre Nuno Campos, responsável do Arciprestado, aguardando ainda ao longo da conversa ter a presença do José Varanda, do agrupamento de escuteiros de Vieira do Minho. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Padre Nuno, neste momento de abertura, ouvimos do arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, dizer que Braga é um caso, digamos que sui generis, quando confrontado com situações semelhantes, ele cita, por exemplo, Compostela, admiram-se que em Braga, no distrito ou no arciprestado, ainda existam 14.000 escuteiros no movimento. Sim, O que é, pelos vistos, surpreende muita gente. Quem nos vê de fora. Muito boa tarde, então, a todos. Sem dúvida. Aliás, o Dom José fazia precisamente essa referência na abertura, que se deu ainda há poucos dias em Guimarães. E ele falava precisamente que era um oásis, Braga era um oásis no meio disto tudo, onde ele, nas experiências que partilhava com outros bispos, a nível mesmo da Europa, todos ficaram admirados, porque realmente o movimento escutista ainda congrega um número muito grande de jovens. Aquilo que para muitos era impensável e ficavam admirados quando apontavam para estes números que foram agora referidos. Mas isto é uma particularidade, ao que parece, de Braga, mesmo em Portugal. Sim. Vamos lá ver. A nível de Portugal, o movimento escutista está bastante bem implantado. Com certeza que Braga é a diocese que está mais implementada, com mais escuteiros, até porque com certeza nasceu em Braga e continua a grande força em Braga, mas eu creio que a nível do país o escutismo continua vivo e forte. Claro que nós temos esta particularidade, como disse, de que na nossa diocese ele está com uma força muito maior e tem-se notado em todas as atividades. Não é só nesta abertura, é importante percebermos que, por exemplo, estávamos eu estive pouco tempo para outros afazeres, mas estive lá também, na abertura, que estiveram cerca de 6.000 escuteiros. Mas nós já tivemos aberturas do ano escutista com 11.000 escuteiros.
É algo de já... Nós, inclusivamente, aqui em Vieira, chegamos a ter, numa das últimas, 9.000. Claro que em contraponto temos a última que tivemos aqui, que foi pós-pandemia, naquela altura. Aliás, ainda havia confinamento, ainda havia regras e nós não podíamos ter mais de 2.000. E tivemos 2.000, aqui cerca de 2.000 escuteiros na última abertura aqui em Vieira do Minho. Mas uma reflexão. Braga, que segundo, são números que não são atuais, mas têm 3, 4 anos, Braga, onde maioritariamente católico, como é o país, onde só 30% dos católicos que se manifestam católicos praticam os rituais ou o culto. Significa isto que como noutras circunstâncias, a juventude é uma expectativa, aqui dá uma expectativa positiva. Sem dúvida, nós temos que ver estes fenómenos que se estão a passar a nível, de igreja, a nível cristão, católico. Nós temos estes números. Os números do nosso país ainda são bastante elevados para aqueles que se assumem como católicos. Vamos ver à prática, aqueles que vivem, que frequentam, os números são bastante mais reduzidos e nós temos essa experiência nas nossas celebrações. Claro que é um fenómeno. Nós temos jovens que, fruto das circunstâncias, das vivências que temos, é um fenómeno ainda a desenvolver, a estudar, a refletir, que muitas das vezes não têm frequência, mas têm aquela vivência. E eu falo isso mesmo a nível dentro do movimento escutista, nós temos escuteiros que a frequência às vezes vai falhando. Nós alertamos para isto mesmo, a importância de vivermos aquilo que acreditamos. Mas também aquilo que acontece noutros movimentos. Em todas as áreas. Eles estudam, têm que sair e têm... Precisamente. Hoje em dia, o fenómeno do estudo, uma grande parte dos escuteiros são estudantes que têm o seu estudo muitas das vezes em Braga, outros que já trabalham, que não têm área de trabalho aqui localizada em Vieira do Minho, que têm outras circunstâncias, e isto não é fácil. Portanto, nós, ao fazermos esta análise, temos que olhar para toda esta perspectiva abrangente e perceber que, quando quando as pessoas dizem, mas uma grande parte dos escuteiros até nem os vemos nas missas, nas eucaristias, há que entender, claro que há um caminho a percorrer e que nós queremos que seja percorrido com mais intensidade, com mais vivência, porque se nós estamos inseridos num movimento católico, naquilo que nós acreditamos, professamos, devemos procurar viver, procurar levar à prática. Agora, são aspectos que nós continuamos também a desenvolver, a estudar, para tentar dar resposta, mas creio que, no geral, no cômputo geral, começa a haver uma maior consciencialização daquilo que é ser escuteiro, do que é viver também a sua prática cristã. Antes de prosseguirmos, a dizer que já temos aqui o chefe Zé Varanda, do Agrupamento de Escuteiros de Vieira do Minho. Eu, no seguimento, perguntava à Joana, que é, recordemos, engenheira das áreas das engenharias, então era a nota que eu tinha aqui já anterior. O erro ou foi meu ou foi de quem me deu. Mas vamos ver. Os jovens, nesta perspectiva de ser uma expectativa, quando se diz, são na igreja uma expectativa, quando se diz que eles hoje são pouco interessados no exercício da cidadania, nas opções que fazem relativamente ao que querem para o país, a igreja é um oásis? Muito boa tarde. Eu acho que hoje em dia o que acaba por acontecer é mais a nível da oferta. Eu recordo muitas vezes quando eu entrei para os escuteiros, porque queria muito ser escuteira, os escuteiros acabavam por ser um escape para eu ter o que fazer ao fim de semana, inclusive às sextas-feiras à noite e ao fim de semana. Hoje em dia nós deparamos-nos com algumas dificuldades que os nossos miúdos e os adolescentes têm cada vez mais oferta, e é bom que assim seja, mas sejam as danças, sejam o futebol, sejam outras ocupações que também fazem parte das atividades extracurriculares. O padre Nuno referiu e bem, nós somos escuteiros católicos,
apesar de sermos poucos e às vezes ainda para alguns isso ter um peso diferente, o que acaba por acontecer é que a vida muitas vezes encarrega-se de nos levar para outros rumos. E acho que em Vieira acabamos por ter... Mas pergunto, isto é por falta de outras opções ou de facto há também a convicção eu acho que se calhar é o excesso de opções, talvez o excesso de opções e se calhar as outras opções chamam mais ou não sabemos. Acho que nós aqui em Vieira temos uma adesão grande e favorável dos jovens, vê-se por as dinâmicas que são proporcionadas mesmo a nível do núcleo, quando temos os encontros da Luz da Paz de Belém, quando fazemos o apoio ao peregrino, os encontros de guias. Acho que os jovens acabam por ir aderindo. Acho que o escotismo é uma escola, sem sombra de dúvida, para os valores estarem nos seus dias a dias, e cabe-nos a nós, dirigentes, ser um exemplo também para esses jovens. Não adianta nada nós incutirmos nos jovens a presença assídua nas Eucaristias se depois nós também acabamos por não o fazer. Mas o Padre mostrou compreensão quando falou em algumas falhas, sobretudo no culto semanal, pelo menos na missa. Sim, isso resulta de ocupações. Sim, eu vejo mais, o que convivo mais com o meu agrupamento, muitos de nós acabamos por trabalhar por turnos, acabamos por morar um bocado mais distantes da paróquia e muitas vezes não nos é possível estarmos semanalmente na Eucaristia da paróquia, apesar de frequentarmos as Eucaristias noutras paróquias que nos são mais próximas e logisticamente se torna mais fácil. Tentamos garantir em que o agrupamento esteja em massa representado nas nossas Eucaristias mensais. Savaranda, a conversa começou com a particularidade que Dom José Cordeiro referiu na abertura, de que Braga é, enfim, um caso particular da força do movimento escotista. Aqui em Vieira do Minho, também de acordo com o que diz a Joana, há mais jovens, muitos dos jovens de Vieira do Minho aderem, ou uma parte substancial. No entanto, Eiravedra e Cantelães deixaram de ter núcleo. Isso também, ou agrupamento. Antes de mais, boa tarde a todos e desculpem o atraso. Cantelães e Eiravedra está a sofrer o que estão a sofrer as freguesias pequenas, onde os pais têm que se deslocar e tem que haver o êxodo das populações para os grandes centros, e o que leva a que não haja crianças, não haja jovens. Nós, se formos ver essas duas freguesias, terão um pouco mais de 15, 20 crianças jovens, que são as que andam no escotismo. De qualquer forma, Vieira, como vila pequena que é, neste momento tem 400 escoteiros, cerca de 400, mais coisa, menos coisa, que uns entram, outros saem, mas andamos à volta de 400 escoteiros. Numa população que, salvo erro, já anda perto dos 12 mil, apesar da população idosa que temos, grande parte dela, penso que estamos no bom caminho e, a nível de escotismo, penso que estamos cada vez melhor. Mas nesta questão das opções que os jovens fazem hoje, significa que, a mesma pergunta que fiz à Joana, significa que a Igreja, os movimentos, neste caso o movimento escotista da Igreja, é um oásis para as opções, das muitas opções, como referiu também a Joana, das muitas opções que têm. A oferta é muito grande e nós neste momento sabemos que uma vila pequena como Vieira do Minho, neste momento, a nível de instituições desportivas, culturais, recreativas, temos N, claro. Nós também já fomos miúdos e sabemos que quando somos pequeninos queremos ser tudo. Nós queremos ser escoteiros, queremos ser bombeiros, de polícias, queremos ser tudo. Futebolistas, queremos ser Ronaldos. As pessoas também pensam às vezes que vamos para o futebol, vamos pôr os nossos filhos no futebol. Isto também é cultural, isto também
tem a ver com as famílias e com os pais. E a estrutura da família é muito importante nestas situações. O que transparece é que as famílias estão-se a preocupar muito pouco com o modo que administram a educação aos filhos a nível de cultura propriamente dita, educação. Porque, se formos a ver, o que é que os pais pretendem para os filhos? Querem o melhor, claro. Mas não os deixam escolher, praticamente. O que eu sinto... Mas as escolhas que se faz na vida, em relação àquilo que não é o trabalho propriamente, mas também no trabalho, na profissão que se escolhe, quando se pode escolher, mas, dizia eu, as escolhas que se fazem também têm a ver com o crescimento. Exato. Os pais... E fazem-se, pergunto, por atração... Sim, do ideário católico, atração também pelo ideário de Baden-Powell. Mas, Luís, vamos ver. Porquê é que os jovens aderem ao escotismo? O escotismo é um movimento em que 100%, não se usa o telemóvel, por exemplo, as redes sociais a 100%. Precisamos delas e utilizamos-las para fazer as nossas atividades e dão-nos muito jeito, mas não as usamos a 100%. Nós fazemos atividades de 3, 4 dias em que os jovens pouco mexem no telemóvel. Isso outros movimentos o fazem também, porque está-se a perceber que aquilo sendo um objeto útil, como tudo, em excesso é prejudicial. A todos os níveis, a nível de educação, a nível de tudo. Pronto. E nós temos vários exemplos de atividades que fazemos e os miúdos nem se lembram do telemóvel. Se eles tiverem o tempo preenchido, tudo bem. Agora, voltando àquela conversa, se os miúdos, se a oferta é grande, eles têm dificuldade em escolher e eles começam a tentar por tentativas e vão a uma e gostam, ficam, vão a outra, já não gostam, não vão e andam sempre nisto. Felizmente no escotismo eles vão e 80% ficam. De qualquer forma, há coisas, a oferta é grande e era o que eu já vou repetir o que disse. Os miúdos têm uma grande dificuldade em escolher. E depois têm a ilusão de que todos vão ser cristianos, como dizia o Padre Nuno. Mas cristianos só há um e só pai daqui a 100 anos é que... Mas não é só a fé, a crença que atrai os escuteiros. Há também aquilo que está na origem do criador deste movimento, que foi o inglês Baden-Powell. Também as questões ambientais são... uma escolha e uma escolha com convicção, com força, ou primeiro é a religião, é a fé que vos leva ao movimento escotista, ou são as duas coisas? Eu acho que depois de se entrar acaba por ser uma combinação perfeita entre ambas, mas acima de tudo, se formos começar pelos mais pequenitos, pelos lobitos e mesmo os exploradores, e pioneiros e caminheiros e por aí, acho que acima de tudo eles passam a semana inteira enfiados dentro de salas de aulas. Quando chegam a casa, muitas das vezes o percurso é estudar, banho, cama e pouco mais, ou seja, dentro de edifícios. O escotismo permite que nós vamos lá para fora, que nós vamos à descoberta, que nós vamos montar tendas, nós vamos fazer acontecer coisas fora das 4 paredes, em que nós vamos deixar o mundo um bocadinho melhor e vamos descobrir o ambiente, estar em contacto com o ambiente, vamos aprender a ver se o sol, para que lado é que nasce o sol, com pequenas táticas, e acho que essa é, sem dúvida, a primeira grande motivação. Depois disso, como é lógico, é um papel importante quer dos dirigentes, quer dos assistentes, a parte da fé, como é lógico, por isso nos intitulamos escoteiros católicos. Por isso acho que depois acaba por ser uma coisa que também vamos acabando por semear nos nossos jovens, mas sem dúvida que o contacto com o meio ambiente é sem sombra de dúvida. Está na nossa lei. Exatamente. O sexto artigo da lei diz que o escudo protege as plantas e os animais. Nós fomos o primeiro movimento... Também dizem os movimentos ecologistas. Exatamente. Sim, mas nós fomos o primeiro movimento
a colocar na lei o escuta protege as plantas e os animais. Só depois é que vieram os objetivos do desenvolvimento sustentável, essas situações todas, mas muito mais tarde. Aquilo que se vai percebendo. Exatamente. Sim, eu ia, pronto, na pergunta feita, esta ideia de escotismo e religião, não, as coisas têm que estar complementadas. Aliás, se na altura o movimento, embora nascendo precisamente com o Baden-Powell, que de certa forma tinha mais até origem protestante do que católica, mas a partir do momento em que é assumida, nós não podemos dizer, bom, aqui há uma parte mais de natureza, outra parte... Não. As coisas têm que andar interligadas. Vamos recordar aqui uma vieirense, irmã do chefe Baranda, que é Isabel Baranda, que numa tese de doutoramento, se eu estou bem informado, defende um Deus ecológico. Precisamente. Aliás, e era isso que eu ia complementar, que era precisamente dizer, no fundo, olhando à gênese do escotismo, os princípios e os valores estão de acordo com os princípios e valores cristãos e católicos. E é isso que é importante, porque o que o chefe Varanda dizia agora, hoje fala-se muito na ecologia, na defesa da natureza, todos estes problemas ambientais que surgem, que parece que andavam adormecidos e que na gênese do escotismo sempre se valorizou. E às vezes nós vemos pessoas a valorizar movimentos e tudo isso, e por acaso, agora por falarmos nisso, é que não me estou a recordar de ninguém que tenha valorizado, por exemplo, o movimento escotista, que teve sempre na sua gênese, há décadas, este problema e esta problemática, centenário. Precisamente, da defesa do ambiente. Aliás, o Papa tem-se manifestado muito esta área da ecologia e tudo isso, e o escotismo sempre assumiu isso, sempre viveu isso. E sempre mas inicialmente era mais a religião do que o ambiente. Não, desde a sua gênese. Despertando como foi despertando as sociedades para sim, mas houve sempre uma complementaridade entre os princípios e valores. Formar pessoas, estamos a formar pessoas. O escotismo é formar pessoas com valores. Isto está na gênese também do cristianismo. Até que para as pessoas que têm dúvidas a nível de religião e se são católicas ou não, há outras associações que também têm quase os mesmos regulamentos do CNE, do Corpo Nacional de Escutas, só que não são católicos. E eles defendem na mesma os nossos valores e têm os nossos regulamentos, praticamente. Não quer dizer que não sejam católicos, defendem o movimento. Pronto, é uma porta aberta para aquelas pessoas que são agnósticas ou que têm outra lei, outra religião. Nós temos essa faculdade. Agora, em Vieira do Minho não temos, claro que não. Não, o escotismo... O escotismo em si é católico e... O Corpo Nacional de Escutas, sim, a Associação de Escuteiros de Portugal, já não é assim. Já depois há outras áreas onde há... Mais centradas nas questões mas ambientais. Mesmo, vamos lá ver, mesmo no nosso movimento escutista, há um respeito pela diferença. Exato. E este é o princípio que tem que nortear toda a nossa conduta. Claro que nós não podemos, há aqui, digamos assim, uma incoerência de vida, se eu digo assim, eu sou escoteiro, mas não sou católico. Agora, o movimento não vai afastar, como nos pede o Papa, ninguém que não acredita. Às vezes quem nos diz a nós que o acolhimento não leva a pessoa à reflexão. Mas neste momento temos também, isto é, a Igreja tem um Papa mais integrador, digamos. Sem dúvida, com certeza. Aliás, mais aberto, embora nós muitas das vezes fundamentalizamos muito aquilo que o Papa diz, não é? Para aquilo que nos agrada Sim. E que nos dá jeito. Nós é assim, o Papa diz todos, e é verdade. Mas quando o Papa diz todos, é com responsabilidade, com compromisso. É também com atitude. E é nisto que nós temos que perceber o que é o movimento escutista, o que é toda a dinâmica da Igreja, que é acolher a todos, que era aquilo que eu estava a dizer. Nós não podemos marginalizar alguém que venha ao nosso encontro que diz que quer fazer esta experiência. Olha, eu neste momento não acredito, não sei, mas gostaria de fazer esta experiência. E vamos nós dizer assim, não és católico, então não vamos afastar.
O facto dele ter esta abertura para dizer assim, quero fazer a experiência, pode ser um caminho a ele percorrer. E é nesse sentido que o Papa também nos diz, não podemos marginalizar, mas não podemos afastar. Assim. Mas pergunto, nem sempre foi assim. Sim. A Igreja nem sempre foi tão aberta. Certo, mas também, Zé Luís, temos que perceber a dinâmica dos tempos. Sociais. E a do tempo. Nós, hoje em dia, temos uma abertura que há 100 anos não poderíamos ter. E somos fruto a igreja das circunstâncias. mais permissiva que há. Somos a religião mais permissiva que há. Sim. Se formos a ver bem, desde os muçulmanos, os budistas, vamos ver, as regras deles são totalmente diferentes das nossas. E nós permitimos mais que o que devíamos, se calhar. Sim, não é o mais, mas muitas das vezes não há tanto compromisso da nossa parte como há, por exemplo, noutras religiões ou noutros movimentos. Às vezes falta-nos este compromisso. Outra das coisas que eu reparei nas notas que li a propósito do dia da abertura do ano escotista foi aquilo que o Presidente da Câmara de Guimarães, a cidade de acolhimento, o Conselho de Acolhimento, disse a propósito do papel dos escoteiros. São importantes para a coesão social. Como é que se envolvem esse trabalho, e referindo-nos nomeadamente a Dia do Minho, essa ação no sentido da coesão? Sim, o Padre, falando há momentos sobre aqueles que venham para experimentar e que não tenham ainda uma ideia relativamente à questão religiosa, são bem-vindos. É essa a atitude? Sim. Mas procuram ou são procurados? Eu acho que acaba por haver um bocadinho de ambas as partes. Acho que sempre que se faz uma atividade em que seja notada a presença dos escoteiros, claro que chamamos outros que não conheçam a dizer eu também quero ser e fazer como vocês, e também há o desafio por parte do movimento escotista para em procura de certos jovens para fazerem a experiência. O chefe Baranda ainda ao bocado referia um ponto importante sobre o facto de haver menos crianças, menos jovens em certas freguesias, e acho que o que acaba por haver de bom aqui em Vieira é que se não há na nossa, há na vizinha, e acabamos por ter essa capacidade de desafiar o outro. Os próprios miúdos são capazes de chegar a uma reunião e dizer eu tenho um amigo que anda comigo na escola e que gostava de vir experimentar. Ou seja, há a procura por parte dos miúdos de quererem pertencer, de quererem experimentar, e também há a parte dos que estão cá dentro de querem mostrar aos outros aquilo que eles fazem, porque muitas das vezes quando estamos a relatar vivências e o que vivemos nas atividades, nos acampamentos, os outros ficam a olhar para nós com aquele ar de isso não sei se é bem assim como estás a dizer, mas só quem vive, quem passa por elas é que diz, não, realmente é possível, é possível fazer isto. Portanto, acho que o escotismo é aberto neste sentido de chegar a toda a gente, desde os miúdos aos graúdos. A parte social, que é outra parte que nos define imenso, quer a nível de dinamização de atividades, quer paroquiais, quer do próprio núcleo, acaba por chegar a muitos níveis. Nós participamos regularmente no Banco Alimentar, nós fazemos visitas aos idosos. O serviço é o nosso lema. Exatamente, nós estamos já alerta para servir. Mas isso são apenas boas ações. Sim, mas lá está, incutindo estes valores aos jovens, eu acho que nós estamos, como diziam ainda aqui, a criar bons cidadãos. Acima de tudo, pessoas, bons seres humanos, com boas características, que possam, acima de tudo, pôr em prática no seu dia-a-dia, porque vai fazer deles melhores profissionais, melhor em tudo na sua relação com a sociedade, se souberem pôr em prática os valores que o escotismo lhes dá. O escotismo forma jovens para a vida. Daí o reconhecimento de sermos uma instituição de utilidade pública a nível europeu. Os escoteiros começam de pequeninos e é notório que atingindo determinadas idades da juventude, e mesmo temos testemunhos disso, e já falamos aqui disso também, sobre isso, até para arranjar o primeiro emprego, eles põem no currículo são escoteiros. Isso é importante, porque o jovem é diferente.
é totalmente diferente um jovem que passou pelo escotismo e que esteve lá e que se empenhou e que terminou, do que um jovem que nunca passou pelo escotismo. São totalmente diferentes a nível de, principalmente, o desenrasque. Exatamente. Porque sobretudo nos acampamentos, nas ações que se desenvolvem, tudo. Eles aprendem a fazer por si. Até a cozinhar. Eu até vou dizer uma coisa. Até a cozinhar, segundo eu percebo. Até vou dizer uma coisa que às vezes a gente ouve dos miúdos. Às vezes eles estão a cozinhar e dizem assim: olha, eu estou aqui a descascar batatas, mas não diga nada ao meu pai ou à minha mãe. Estão a varrer a tenda. Isso não acontece. Muitas vezes. Temos miúdos que não gostam de determinadas comidas em casa e vão para os acampamentos e comem. E ainda aqui há dias, no último acampamento que fiz, diz o miúdo: não diga ao meu pai que eu comi feijão. Porque lá em casa recusa-se. Pois, exatamente. Mas, de qualquer maneira, nas questões da integração, por exemplo, hoje Portugal, e aí algo que por alguns não é bem entendido e são procuradas soluções até na Europa, soluções estranhas aos tempos de hoje, mas nós temos hoje aqui, segundo vamos percebendo, já mais de uma dezena de nacionalidades no Conselho. Os escoteiros têm alguma atração para eles ou procuram conhecer essas pessoas, sobretudo ao nível dos mais novos? Algumas comunidades... Particularmente brasileiros. Que pronto, falam se formos falar língua, do Brasil, o Brasil também tem lá escotismo. Quase todos conhecem e sabem o que é o escotismo. E vamos tendo alguma adesão. Ainda não tivemos muito, não sei porquê, mas nós fazemos as campanhas. Nós, mesmo através das redes sociais e por aí fora, fazemos campanhas sempre da angariação de elementos e fazemos convites e falamos, mesmo nas escolas. E a recepção? Para já eles estão um bocadinho renitentes, que eu acho que ainda é prematuro, que eles estão agora a começar a instalar-se. Eu creio que esse é um dos grandes obstáculos, é precisamente as pessoas ainda não tenham a certeza no seu futuro aqui. Estão quase de passagem, ou seja, não há empregos fixos. Temos registrado isso aqui e com eles a não Junta querem comprometerem-se numa área em que realmente não sabem se vão ficar ou não. Portanto, dá-me a impressão. Exato. Porque eu estou em crer, por exemplo, nas cidades, ou vou vendo isso, e estava-se a falar aqui da comunidade brasileira, que é das maiores que nós temos aqui, e que em muitas áreas, mesmo a nível de igreja e tudo isso, e de movimentos, já estão bastante inseridos. Já fazem parte de vários grupos e movimentos. Nas paróquias que Sim, na cidade. Agora, nas aldeias, há um problema maior precisamente desta dificuldade de que as pessoas têm no seu emprego, a fixação dos empregos e depois as incertezas. Portanto, eu creio que muitas das vezes este deve ser um dos maiores óbices para que as pessoas se possam inserir mais. Mas estou também em crer que brevemente destas comunidades que nós temos aqui, os miúdos, até porque isto pega-se, como se costuma dizer. Eles vão para a escola, têm os amigos fazem parte, eles querem vir também. Portanto, isto... Aqui em Vieira há uns anos... Faz parte do processo de integração. Sim, aqui em Vieira há uns anos resolvemos fazer uma campanha que era, no início do ano escotista, dizíamos aos miúdos: quando começarmos, traz um amigo contigo. E é a maior campanha que pode haver, que foi o ano que nós conseguimos angariar mais elementos. Eles, de facto, conseguiram trazer: chefe, eu já arranjei um. Mas não repetiram? Não repetimos, que, é assim, a nível de agrupamento, eu agora estou a falar pelo agrupamento 431, para já temos suficientes, não vamos estar com grandes campanhas, porque também não podemos augurar mais do que aquilo que podemos dar, não é? Mesmo a nível de dirigentes, isto é complicado, arranjar dirigentes adultos, e pronto, os que temos vão bastando. No entanto, quem aparece, a porta está sempre aberta. Não é? De qualquer modo, nós percebemos, até para organizarmos esta conversa, fazemos o seu registro, as dificuldades que houve para conseguir juntar as pessoas, porque têm as suas atividades, têm os seus compromissos. Exatamente. Para o dia, mas isto acontece com regularidade? Isto é assim... Pergunto assim, de uma maneira ligeira, faz soar? Os dirigentes são pessoas de família e que trabalham e que têm os seus horários, e é complicado. Já o que eles dão durante os fins de semana e nas atividades já é muito. Por vezes eles vão faltar à família no fim de semana. Mas além dos dirigentes, os escoteiros em geral? Os escoteiros durante a semana é complicado, porque é tal coisa, têm aulas, estão empenhados também, têm que estudar. Daí que as nossas atividades praticamente são quase sempre ao fim de semana.
durante a semana, só mesmo nas férias, ou não temos outras oportunidades. Nós temos menos de 10 minutos para concluir esta conversa. Ainda há alguma coisa que são os desafios e que também, recordo, foi deixado pelo arcebispo Dom José Cordeiro, e que é fazer o tal mundo melhor. Que caminhos? Quando há jovens à procura de emprego, quando se fala na ansiedade dos jovens, e já se chama hoje a ansiedade ambiental, quando a dificuldade em conseguir casa, quando pretendem fazer isso, é sinalizada, é verdade. O emprego também nem sempre é seguro. Estamos a viver num mundo em que a guerra parece que é facilitada, e parece que é procurada e às vezes propagandeada com imagens que muitas vezes chocam. Como modificar isto? Cada um no seu núcleo, evidentemente. Gota a gota. Uma gota vai ao oceano e muitas gotas formam o mar. Mas esse é o grande dilema hoje em dia. Não é só para o movimento escotista, é para a sociedade, em geral. Hoje nós vemos o problema dos jovens, do emprego, a saída, constituir família, mais tempo dependentes dos pais, tudo isto. Portanto, a sua vontade de independência. Não podemos dizer que é um problema que se situa a nível só dos... Não, mas como dizia há bocado o chefe José Barandão, é verdade. Eu acredito, e por isso mesmo é que as pessoas nos seus currículos ponham lá a pertença aos escoteiros, porque isto, mesmo para quem acolhe no primeiro emprego, dá, e já nos temos apercebido disso, que as pessoas valorizam muito esta passagem, porque as pessoas ganham uma outra maturidade, os tais princípios e valores que se adquirem, porque hoje em dia nós vivemos num mundo muito egoísta e materialista, muito virado para si mesmo, de guerras, com aquilo que estamos a falar. As guerras não é só as guerras que andam no mundo, são as guerras dentro de nós. Como se costuma dizer, mais do ter do que do ser. Precisamente, é o mundo do ter, precisamente. E no escotismo, quer queiramos, quer não, nós procuramos incutir estes valores de solidariedade, de comunhão, aquilo que se dizia há bocado, só boas ações, mas as boas ações fazem uma boa pessoa. Exatamente. Abrem-lhe o coração, precisamente ao ser, aberto aos outros. E isto para nós é fundamental e é importante. E só assim é que nós podemos também, lá está, criar um mundo melhor. Que é isto os desafios que se colocam, que o Bispo colocou, de construir um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais justo. E isso é o grande, digamos assim, desafio que se nos coloca, mas que nós temos que assumir, porque só continuando a insistir, a educar em princípios, em valores, é que nós podemos mudar os nossos jovens. Se nós não lhes incutirmos isso, as pequenas boas ações que eles vão adquirindo, o sentido de partilha, de fraternidade, de entreajuda, porque nas atividades eles são motivados para que não vão sozinhos. O que é que nós hoje vemos na sociedade? Cada um vai por si mesmo. E nós sozinhos não vamos a lado nenhum. Se formos em comunhão, de mãos dadas, nós vamos muito longe. E estes valores são fundamentais, e é nesse campo que o escotismo também tem que ser esta escola de valores que ajuda a transformar o mundo. Pode substituir, por exemplo, o Facebook, onde se faz um pouco de tudo, onde se faz exibicionismo, onde se faz muitas vezes a propagação de ideias de hostilidade, a chamada cultura do ódio. É possível alterar este tipo de coisas? Sim, eu acho que sim, principalmente como o chefe Baranda dizia, nós acabamos por usar as redes sociais, sim, seja para angariar alimentos, seja para mostrar aquilo que fazemos, para mostrar que os escoteiros são mais aqueles que vão direitinhos nas procissões, a abrir as procissões, e acho que sem sombra de dúvida, que nós podemos incutir nos jovens valores muito importantes. Recordava também algo que todos trouxemos da abertura do ano escotista, dito pelo Padre Pedro, nosso assistente regional, uma palavra nova que nos ensinou a todos, que é, ele disse-nos, falta-te uma coisa, falta-te esperançar. E acho que é isso que nós todos temos que levar, que é ter esperança, que nós vamos mesmo dar tudo para fazer um mundo um bocadinho melhor. Se todos contribuirmos, se dermos o nosso contributo, as vidas são difíceis, tudo é difícil, mas se nós dermos o nosso melhor, os miúdos também vão acabar por perceber que nós estamos lá por eles e para eles, e acho que sem sombra de dúvida vamos conseguir
fazer coisas ainda mais bonitas. Isso é um ideal. É um ideal. É um ideal. É o ideal. A realidade às vezes esbarra com a nossa meta é mesmo essa, é alcançarmos um mundo melhor, não é? Pronto, e fazemos tudo por tudo para que a educação dos nossos jovens e crianças não saia defraudada. E penso que, a nível de escotismo, os pais podem ter a certeza que têm ali uma segurança e uma educação que vai complementar o caminho da vida deles. Qual vai ser o percurso daqui até ao encerramento do ano? O encerramento do ano foi agora em 30 de setembro. Nós fazemos o ano escotista, é sempre de 1 de outubro a 30 de setembro. E estamos agora a iniciar os trabalhos. Pronto, nós a nível de núcleo estamos a começar a preparar o grande acampamento, o AKNUC, que é o acampamento do Conselho todo, do nosso núcleo. E estamos a contar que esteja toda a gente presente, que geralmente tem grande afluência e as pessoas aderem. Não esquecer das atividades também, a Joana já falou aqui há bocadinho, que é a Luz da Paz de Belém, sim. Que é algo que nos últimos anos tem tocado as comunidades todas e que nós teremos também já em dezembro, portanto, vai ser na Pedra Bela, e depois da Pedra Bela será distribuída por todas as paróquias do... E 2 minutos só para dizer, e a intervenção na sociedade? Que intervenção farão na sociedade? Naquilo que referimos, embora brevemente, a integração das pessoas, o tal mundo melhor. Sim, a ideia é precisamente essa, ou seja, que aqueles princípios e valores que nós incutimos nos nossos jovens, nas nossas crianças, sejam depois assumidos e vividos na família, na escola, no emprego, onde quer que se encontram. Porque não é para ficar fechados dentro de nós. Não, vai ser utilizado na vida porque deles. Se eles levarem estes princípios e valores que adquirem para a sociedade, pelo menos vão ser uma fonte de interpelação àqueles que estão ao lado deles. Porque eu não acredito que, e nós sabemos como as coisas hoje em dia funcionam, a maioria ri-se das minorias. Um jovem que é certinho no meio de todos que estão acertam por ali, que não acertam, claro. Ele pode ser o único certinho, mas os outros é que se vão rir, e ele é que se vai sentir mal. Mas se tivermos muitos jovens a serem farol no meio deste turbilhão de trevas que vivemos, com certeza que vão ser uma forte interpelação para aqueles que estão. Eles podem rir-se, mas vão ficar lá. Se não quiserem acrescentar mais nada, ficam estas palavras de Padre Nuno. Sim, tudo bem. E ficam bem entregues. Agradeço, concluímos aqui esta conversa à volta da abertura do ano escotista, o escotismo católico português, com os representantes dos escoteiros de Vir de Minho, nomeadamente o chefe do agrupamento de Vir de Minho, José Varanda, também de Joana Cancela, do chefe de núcleo. Sim, o chefe de agrupamento é o Artur Oliveira, o chefe de núcleo é o José Varanda. O chefe do núcleo e também Joana Cancela, do agrupamento de Taboaças, e ainda o Padre Nuno, que é o responsável do arciprestado, ou assistente, como assim, a quem agradeço mais uma vez a presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana, 2 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.